Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Vê se dá um ganho para mim, fazendo um favor. Meus amados irmãos, aquele que tem a sua Bíblia, maravilha. Eu quero convidá-los a estar abrindo no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, capítulo 25, apenas o versículo 8. Amém? Êxodo, capítulo 25, versículo 8, que diz assim: Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Amém? É só isso. Pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, nesta noite, o objetivo dessa palavra é que nós venhamos valorizar a oportunidade que Deus tem nos dado de nós ter sido transformados e ter nos tornado o templo de Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra que nós já tivemos oportunidade de tratar alguns assuntos relacionados a essa mensagem. E aqui o Senhor dá algumas instruções a Moisés, como que deveria fazer o templo, o santuário. Uma palavra que foi dada por Deus a Moisés 1400 anos antes de Cristo. E aqui nós encontramos uma lição muito importante, ou lições importantes para a nossa vida. Se nós fizermos uma viagem no tempo, nós compreenderemos com clareza que o povo de Deus passou por muitas fases e muitas etapas. No início de tudo, o homem não havia um lugar específico para buscar a presença de Deus. Eles buscavam nos montes, buscavam nos desertos, clamavam a Deus ao ar livre. Abraão foi assim, e antes dele também. Mas 400 anos depois de Abraão, nasce Moisés, e Moisés é escolhido por Deus para libertar o povo hebreu. E ali recebe a ordenança do Senhor para construir um templo móvel, onde o Senhor manifestaria sua glória. Se passou muitos anos, até que chegou o tempo desse templo ser construído no lugar específico onde Deus havia designado. Davi, ele fez todo o trabalho de arquitetura, de engenharia, todo o desenho, mas Deus não autorizou Davi a construí-lo. Mas Deus deu a graça ao filho dele, Salomão, para construir o templo da glória de Deus. Esse templo demorou 7 anos para ser construído, e 14 no todo, segundo a vaidade pessoal do próprio rei Salomão. Depois desse templo, veio o templo de Zorobabel, onde Neemias
reconstrói um novo templo, porque o antigo templo de Salomônico já tinha sido destruído pelos babilônicos. E ali, aquele templo que foi construído não tinha a mesma glória, a mesma aparência, não tinha o mesmo glamour que o templo de Salomão. Era muito mais simples. Mas havia uma profecia que disse assim: a glória da última casa seria maior do que a primeira, diz o Senhor. Porque o Filho de Deus em pessoa estaria presente um dia naquele lugar. Mas o templo de Zorobabel também, ele foi destruído. Mas foi reconstruído. E foi aproveitado muitas coisas através de Herodes, o Grande, que demorou 46 anos para construir o templo. E Herodes construiu um templo magnífico. E foi exatamente neste lugar que Jesus Cristo, ele apresenta uma indignação com relação aos mercadores. E ele disse: quem está aqui no templo é maior do que o templo. Então, ao longo da história, já tinha se passado 4 templos, e Jesus se coloca como 5º templo, dizendo: hoje não há um lugar específico onde Deus pode falar com o homem, mas quem clamar por ele, aonde estiver, o Senhor responderia. Jesus, na sua ascensão, o Espírito Santo veio em Pentecostes e cumpriu a palavra do profeta Joel. E ali o homem se tornou o templo do Espírito Santo. Não havia templo físico que poderia comportar a glória de Deus. E Deus escolheu um homem. E o homem, a partir daquele momento, até então, se tornou o 6º templo, corroborando com aquilo que o próprio Paulo, ele disse em 1 Coríntios, que nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de nós. Ainda há o 7º templo, mas nós viveremos essa fase na glória. Hoje o Espírito Santo mora dentro de nós, mas quando chegarmos lá, nós moraremos dentro dele. Então aqui, meus amados irmãos, é uma breve panorâmica ao longo da história a respeito de templos que aconteceu na face dessa terra. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus hoje. E é importante sabermos que, assim como o templo do passado, para entrar em lugares específicos, havia pessoas escolhidas, apontadas. Sacerdotes em pecado poderiam ser fulminados. Mas nós observamos que o nosso Deus, ele continua com as mesmas exigências no tocante a nós mantermos a nossa vida não somente em comunhão, mas sim em purificação. 1 Coríntios 3,17, o Senhor, ele diz algo interessante, que diz assim: se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Então saiba que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele é sagrado. Ele é sagrado. E nós temos que viver em comunhão com ele, mas também em obediência, principalmente. Porque para que nós possamos
alcançar um nível de elevação e crescimento espiritual, é necessário uma vida completamente renovada, entregue no altar de Deus. Porque se o Espírito Santo mora dentro de você, dentro de mim, eu tenho a certeza de uma coisa: qualquer coisa que eu fizer que não agrade a Ele, eu tenho certeza que isso não somente pode entristecê-lo, como a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, a qual vós fostes selados, mas também pode afastar Ele. Uma pessoa que leva uma vida depravada, uma vida sem nenhum tipo de comprometimento sério com Deus, o Espírito Santo ele pode se afastar. Temos que manter o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração voltado inteiramente para o Senhor Deus. Quando nós, já falei aqui em outra ocasião, muitas das vezes, quando nós buscamos intensamente o poder do Espírito Santo, a sua vinda, a sua manifestação é visível. Nós podemos sentir a glória de Deus. O seu corpo treme, a glória, a manifestação do poder. Você pode falar em línguas, etc. A manifestação de dons é o fogo de Deus. Vocês podem acompanhar na leitura, lá em Atos capítulo 2, quando todos estavam reunidos. Veio um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos começaram a falar em novas línguas. Então houve uma grande o quê? Explosão de manifestação de glória, de unção e de poder. Mas quando o Espírito Santo se afasta de nós, muitas das vezes nós não percebemos. E é por isso que nós temos que sermos cautelosos, cuidadosos com relação a essa comunhão. Você tem que proteger essa comunhão. A sua unção tem que ser protegida com todas as suas forças. Porque o intuito do diabo é destruir a minha comunhão. Ele quer roubar a minha comunhão. Ele quer destruir a minha aproximação e afastar essa unção da minha vida e da sua vida também. Porque se ele consegue fazer isso, você se torna uma pessoa comum. Uma pessoa comum que pode ser facilmente abatido pelo adversário, manipulado, conduzido e destruído pelo adversário. Então a nossa vida espiritual, ela tem que ser sempre progressiva. Nós temos sempre estamos avançando, nunca estagnados como a água parada que se torna podre. E há muitas pessoas como água parada, uma água parada que não gera nada e ainda traz mau cheiro. Mas nós somos templo de Deus e temos que valorizar isso. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, que coisa séria. Porque a Bíblia diz assim, que quando a arca de Deus estava sendo transportada de uma forma irregular, em cima de uma carruagem de boi, e Davi estava ali acompanhando aquela operação, o boi tropela ali, a carroça tropela num buraco, e a arca escorrega, e um homem coloca a mão para amparar a arca, e ele é fulminado imediatamente, instantaneamente. E aquilo causa um espanto até mesmo em Davi, porque a arca de Deus representa a presença de Deus, a presença do Senhor. Então Davi falou: opa, peraí, vamos pegar a Torá, vamos verificar a lei, vamos seguir aqui as instruções que foi dada a Moisés. O que Deus exige? Para ser transportada a arca tem que ser no lombo de levitas, em cada 7 passos um sacrifício, até que
ela chega no lugar, no local onde foi designada a ser levada. Então, meus amados, o nosso corpo, a nossa vida tem que ser uma vida santificada por Deus. Tem pessoas cristãs que têm nome de cristãs, mas não fazem diferença nenhuma no mundo espiritual. Perderam a unção, perderam a graça, perderam o poder, perderam a conexão. A sua boca tem que ser santificada. Ela não foi feita para falar mal dos outros ou criticar o fulano e beltrano, mas para bendizer o nome do Senhor e abençoar o seu semelhante. As suas mãos não foram feitas para roubar ou fazer qualquer outro tipo de coisa, mas foram feitas para elevá-la ao céu e adorar o Rei, o Criador de todas as coisas. Os seus ouvidos não foram criados para simplesmente você ouvir lorotas, piadas ou músicas que não exaltam o nome de Deus, mas você foi feito com um propósito. E a nossa missão e o nosso propósito de vida é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre, como diz o catecismo de Westminster. Então, meus amados, aqui está uma das coisas pelas quais nós devemos observar: o seu corpo é sagrado. Amém, pessoal? O seu corpo é sagrado. Santifica o seu corpo. O seu corpo não é vitrine para o mundo. Mas tem muita crente fazendo, tem muito cristão fazendo. Eu não sou todo mundo. Você quer a glória de Deus? Você quer sentir a presença de Deus? Você quer algo maior da parte de Deus? Então tem que entrar por esse caminho, o caminho da obediência. Mas hoje estamos enfrentando, o mundo enfrenta a idolatria do corpo, a veneração por uma boa aparência. Então nós temos que estarmos muito atentos com isso, porque há muitos cristãos que estão perdendo a graça de Deus, a presença de Deus, não estão santificando o seu templo, e com isso você não tem sido a instrumentalidade que Deus deseja que você fosse. Amém, pessoal? O nosso corpo é membro. Você sabia que nós somos membros do corpo de Cristo? Somos membros do corpo de Cristo. Amém? Eu me lembro uma vez que aconteceu no ministério que eu era, e veio uma reclamação. Eu já contei aqui. E essa reclamação era de um dirigente de congregação, e algumas irmãs foram lá reclamar do dirigente. E o questionamento era o seguinte: pastor, nós estamos aqui para pedir ao senhor que possa trocar o dirigente. E o pastor falou assim: por quê? Qual o motivo? Ele pecou? Ele cometeu alguma coisa irregular? Não, porque ele prega sempre a mesma coisa. Ele prega sempre, a gente está cansado de ouvir a mesma coisa. E o pastor sabiamente pergunta assim: mas o que ele tem pregado? Aonde que ele tem pregado? Aí uma olhou para a outra. Você sabe, irmã? Eu esqueci. Você sabe? Ninguém, as quatro ninguém sabia. Ele disse: por isso que ele está pregando a mesma coisa, porque vocês não guardaram o que ele pregou. Ele vai parar de pregar assim quando vocês aprenderem a lição. São coisas que estão sendo repetidas aqui nessa noite, mas muitas pessoas têm feito ouvido de mercador. E nós precisamos de entender que se a palavra de Deus não for colocada em prática, ela não terá nenhum efeito na sua vida. Nenhum efeito. Mas se você agarrá-la e colocar em prática, as bênçãos de Deus serão materializadas na sua vida. Não existe mágica. Não precisa eu profetizar para você que a tua vida mudar. Não precisa um pastor entregar uma revelação para você a sua vida mudar. Para a sua vida mudar, é simples.
Uma palavrinha simples: obediência. É simples. Obediência. Colocou em prática, Deus ele vai e chancela. Colocou em exercício, Deus ele entra com provisão. É simples assim. E nós somos membros do corpo de Cristo. Tem pessoas que pensam assim: mas eu posso glorificar a Deus e servir a Deus do meu jeito, da minha forma. Uma pessoa disse isso há poucos tempos, não tem 30 dias isso. Eu ouvi isso. Eu não preciso de uma igreja. Eu peguei a mão dessa pessoa, desse senhor, de mais de 70 anos. Peguei com carinho a mão dele e falei assim: se eu arrancar esse dedo aqui, ele sobrevive fora do seu corpo? Aí ele falou assim: entendi, pastor. O corpo sobrevive sem você, mas você não sobrevive sem o corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Você pode buscar a Deus em qualquer lugar e Deus te ouve. Mas nós nos reunimos aqui neste lugar, no lugar selecionado, escolhido, para invocar o nome do Senhor. Porque de uma forma unida, unânime, quando nós invocamos o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso louvor, ele chega diante de Deus bem mais perfeito do que antes. Quem me entende, diga glória a Deus. Nós não somos uma ilha. 6,15 diz assim, de 1 Coríntios: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De forma alguma. Então aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo discorre sobre outros assuntos, mas dizendo que nós não podemos sermos contaminados nem com prostituição, que seja espiritual ou até mesmo carnal, física, porque nós somos escolhidos pelo Senhor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apartou da vida de um homem que tinha um poder sobrenatural, e ele nem tinha percebido que o Espírito de Deus tinha saído dele, que foi Sansão. O Espírito do Senhor saiu da vida dele, ele nem percebeu. Irmãos, é importante nós sairmos daqui nesta noite e fazermos uma pergunta a nós mesmos, ao Espírito de Deus: Senhor, o Senhor está comigo? O apóstolo disse: provai-vos a vós mesmos todos os dias, para ver se Cristo está em vós, porque se não estiver, já está reprovado. Nós temos que provar a nossa vida diante de Deus, conversar com o Senhor e buscar intensamente a presença do nosso Deus Todo-Poderoso, porque nos dias que estamos vivendo, o Evangelho nunca foi tão deturpado como hoje tem sido, banalizado. Eu conversei com o irmão ontem, e esse irmão foi batizado aqui, ele hoje é da linha reformada também, sério, é um presbítero, e ele falou assim: pastor, livros de professores acadêmicos reformados têm se tornado liberais. Eu disse para ele: por isso que eu não leio, dificilmente eu leio livros dessa atualidade. A maioria são liberais. Os livros aos quais eu costumo alimentar são mais consolidados. São daqueles que foram os pais, os grandes reformadores, os antigos e verdadeiros pregadores, homens comprometidos não com grana, não com dinheiro, não com popularidade, mas comprometidos com o reino e com a verdade. Homens que não se corrompiam nem diante de reis,
Homens que não abaixavam a cabeça nem diante de grandes autoridades. Homens que tinham realmente uma aliança com Deus eterno. Que não se curvavam diante de ninguém. A antiga rainha Maria Sangrenta mandou mandar centenas e milhares de cristãos. E foi uma caçada medonha, matando os cristãos na Escócia. Mas eles não se renderam. Mantiveram firmes. Não poderia pregar dentro das academias, dentro dos templos, mas iam pregar nas matas, no meio das florestas. Uma mensagem de Knox, um dos puritanos, John Knox, a única mensagem escrita por ele. Quando eu li aquela mensagem a primeira vez, eu fiquei completamente comovido, tocado, maravilhado. Eu falei, como que tem homem de Deus, meu pai? Que coragem! Porque antigamente, no século XV, século XVI, as igrejas haviam um trono dentro da igreja, o rei e a rainha, e eles sentavam no trono com seus, e assistiam os ministros pregarem. O que este homem teve coragem de pregar na presença do rei? Ele foi proibido de pregar a palavra depois daquele dia. E o rei disse: enquanto eu estiver na Escócia, ou até mesmo na Inglaterra, em qualquer outro lugar que eu estiver, esse ministro está proibido de pregar. E você acha que ele se acovardou? Ele continuou pregando a verdade, porque ele não estava debaixo de política humana. Ele não era vendido por terrenos, por acres, por ouro, por prata, por popularidade. E há muitos pastores, muitos líderes vendendo a sua comunhão, a sua integridade em troco de terreno, de tijolos, de cimento. Deus está à procura de homens e mulheres que amem a Ele incondicionalmente e cujos seus corações ardem fervorosamente por Ele. Como dizia Wesley, John Wesley disse ao Senhor: me dê 100 homens cheios do teu espírito, que não tema nada, que não ame nada a não ser o Senhor, que nós abalaremos o mundo. Aqueles antigos pregadores, quando ele entrava em cidades, todos os bares, boates da cidade fechavam, porque era a boca de Deus. E eu vejo que a igreja de hoje, num contexto geral, a igreja parece que está dormindo. Quer ver? Quantas pessoas foram influenciadas através do seu testemunho este ano? Quantas almas você já ganhou para Jesus este ano? Quantas pessoas conheceu o amor de Deus através de você? Mas quantas horas você gastou para correr atrás do dinheiro? Através dos seus propósitos, daquilo que te atraiu a mais. Nós temos que saber, e nós não podemos esquecer, que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Não se sinta tão confortáveis aqui não. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. O que a igreja está precisando hoje não é uma porta de emprego. Não que isso não seja importante. Não é ser ricos financeiramente. A igreja está precisando do Espírito Santo. A igreja está precisando de se encher do Espírito Santo. Hoje a gente já quase não vê, não acontece batismo com o Espírito Santo. Mas eu creio que Deus, nesses últimos tempos, Ele pode levantar alguns para poder fazer diferença. Eu creio que Deus Todo-Poderoso pode fazer grandes coisas na vida daquele que crê na palavra dEle. Você está disposta a sofrer em amor a Cristo? Eu vou sair.
Vou sair da igreja porque eu fiquei sabendo que o Bruno falou mal de mim. Estou brincando, tá, Muro? Vou sair. Mas você não sai do seu trabalho porque você ganha bem, porque alguém falou mal de você, né? Você não chuta o seu emprego, né? Porque você sabe que alguém não gosta muito de você lá, né? Os crentes precisam sair da mesmice e da meninice e do parquinho de diversão e virar crente de verdade. Começar a comer tutano, alimento sólido. E isso vai transformar a vida do crente. O nosso Cristo não é um Cristo bajulador, que fica passando e fazendo cócegas em você e te estimulando a todo momento. Ele está em busca de homens e mulheres que são soldados dele, que estão dispostos a levar na cara, nas costas, calúnia, defamação. Não, falaram mal de mim. E daí que falou mal de mim? E tem muita coisa para falar mal de mim. E coisa que não falta, de você também. Porque não tem ninguém perfeito. Se falaram de Jesus que não tinha nada, imagina só. Imagina de nós. Motivos terão, mas o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. O inferno pode falar mal, as bocas infernais podem falar, mas é Deus que me justifica, é Deus que te justifica. Eu tenho um advogado e não pago nada por isso. Aspas. Não pago dinheiro, mas eu pago o preço da fidelidade e da obediência. Seja obediente, e você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Seja um crente de verdade, e você vai ver a glória de Deus manifestada na tua vida, na tua família. Seja verdadeiramente o templo do Espírito Santo. Seja. Tem muitos irmãos que é uma bênção dentro da igreja, tocam, cantam, não é aqui. Estou falando de uma forma geral, tá? Tocam, cantam, pregam, mas não pode ver um rabo de saia lá fora. É um adúltero, é um prostituto, e depois louva a Deus, aleluia, glória a Deus. Você acha que isso é crente? Você acha que isso é cristão? Você acha que o diabo tem medo dele? Por que tem um monte de crente dentro da igreja, é velho de igreja, tem medo de expulsar demônio? Por quê? Será que está com alguma coisa que tem que ajustar? Será que quando manifesta um demônio, Jesus me cobre com o teu sangue? Não entra em mim não? Ou será que você parte para cima sabendo que a tua vida está no altar e você reconhece o poder de Deus manifestar na tua vida, e você sabe que aquele demônio já é derrotado e parte para dentro e ele sai da vida daquela pessoa? Tem muito crente que foge, corre. Por quê? Não está com a vida aprumada. Não estão com a vida aprumada diante de Deus. Você é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Santifica. A Bíblia diz: santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã pela manhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, disse Josué. Santificai-vos. Amém, pessoal? Estamos em batalha constante e não há tréguas. O meu adversário, eu falo ousadamente, mas você acha que eu tenho coragem de enfrentá-lo como cidadão, como homem? Jamais, nenhum ser humano consegue. São muito mais superiores de qualquer ser humano. Inteligência e poder. Nós não somos páreos para ele. É um ser perigoso. Perigoso ao ponto do próprio Miguel, quando foi contender com o corpo, a respeito do corpo de Moisés, ele olhou para o demônio e nem dialogou. Tem papo contigo não, hein? O Senhor te repreenda, cai fora. Não tem papo. Ele é o pai da mentira, dissimulador, mentiroso, inventador de histórias, assassino, ladrão, homicida desde o princípio. É com esses que nós estamos lutando. E tem pessoas que estão brincando
de cristãos. Tem quanto tempo nós não temos consagrado, gente? Quanto tempo que você não tem consagrado, não tem buscado? E muitas vezes você vem na igreja: ah, Deus não falou comigo, falou com fulano. Ah, o culto está meio frio. Não, pode até mesmo, o culto está frio, dependendo do ministro que estiver no altar. Porque a obrigação não é a igreja inflamar o pregador, não. É o pregador inflamar o povo. Eu não estou tirando a responsabilidade do altar, não. Mas eu quero dizer que muitas das vezes, em muitas situações, é nós que não estamos na posição de Deus. Não adianta vivermos uma semana inteira como se Deus não existisse e vir na igreja uma vez por semana pedir a Deus perdão por todos os pecados. O Concílio de Latrão da Igreja Católica Romana diz assim: pelo menos uma vez por ano o fiel tem que apresentar-se diante do sacerdote para a confissão de pecados. Você acha possível isso? Você acha possível você confessar todos os seus pecados que foram cometidos em 365 dias para um sacerdote? Você acha que você tem capacidade de lembrar de tudo? Isso é um disparate, como dizia Lutero. Eu quero te dizer que nós precisamos de diariamente nos humilhar perante esse Deus Todo-Poderoso, render graça diante dele, arrepender dos nossos pecados e pedir que o Espírito Santo continue atuando na nossa vida de uma forma linda e poderosa. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Amém? O nosso corpo é santo dos santos, onde a glória de Deus assiste. Você sabia que a glória de Deus assiste? Que isso? É tremendo isso. No versículo 16 do 1 Coríntios, capítulo 3, 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e o Espírito habita em você? Se o Espírito habita em nós, a glória de Deus está sobre nós. Amém, pessoal? Uma pessoa me perguntou como que Deus usou tanto aqueles homens do século XV, XVI, como rapazes de 26 anos, 27 anos, eram doutores, mestrados, homens intelectuais, homens que quando surgia uma falsa doutrina, eles iam para os tribunais como advogados para defender a verdade, e eram os melhores. Como? Porque eram homens dedicados. Somos crentes há muito tempo e tem gente que nunca leu a Bíblia toda. Tem pessoas que não pegam a Bíblia em momento nenhum. Tem pessoas que não afiam a sua espada está enferrujada dentro da bainha e tem até dificuldade de tirar ela, não sabe manusear. Se você se deparar diante de um espírita bem treinado, eu tenho certeza que talvez 80% que está aqui não sabe responder todas as perguntas. Por quê? Porque a Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. O povo está preocupado com a internet, em ficar preso nas redes sociais por horas. É o seu trabalho? Amém. Acabou o trabalho, desliga e vai fazer alguma coisa para poder alimentar espiritualmente. O boi conhece a manjedoura e o jumento o seu dono, mas Deus lhe disse: mas o meu povo não me conhece. Já pensou? Mas como que você passa a conhecer a Deus? São 3 bases, não dá para pregar hoje, como dizia Thomas Watson. Mas primeiro o conhecimento. Como que você pode falar que conhece a Deus se você não conhece a palavra de Deus? Como que você pode falar que conhece a Deus se você, irmão, infelizmente, a maioria dos pentecostais mais fervorosos são os mais leigos e caem muito rápido. Mas em contrapartida, há um grupo de um povo mais elitizado, formado dentro de uma doutrina mais consolidada, mas são frios demais. São frios, não há um equilíbrio. Nós devemos seguir o que é escrito na Bíblia.
crescei na graça e no conhecimento de Deus. Se você quer ver alguma coisa, pega um documentário de arqueologia bíblica. Pega um filme bíblico. Pega alguma coisa que venha agregar os seus conhecimentos. Não é ficar assistindo TikTok, não. Porque 95% é tudo mentira. Tem gente que fica baseando doutrina de igreja com vídeo curto em TikTok, mas não conhece nada da doutrina bíblica. Uma distorção horrorosa que está acontecendo hoje em dia na palavra. Porque o povo não quer ler, eles querem comer. E não importa o que venha, coma. Como diz o ditado dos assírios: comais e bebais, amanhã morrais. Pelo amor de Deus, que nós possamos ser cristãos como os de Bereia. Eu estou pregando aqui, você não deve confiar, não. Confira na Escritura. Porque se eu não estiver falando, e aquilo que eu estou falando não estiver em consonância com aquilo que está na palavra, você não deve levar em consideração. Porque é a sua salvação que está em risco. Amém? É o seu crescimento que está em risco. Eu não como qualquer coisa, não. E não acredito em ninguém. O bispo, fulano, ciclano. Irmão, acredito em Jesus. Pode pregar, pode fazer fogo do céu cair, mas está na palavra, eu estou dentro. Mas estou fora. Se tiver falando besteira, eu estou fora, meu irmão. Amém, pessoal? Cadê aqueles que têm... É templo do Espírito Santo aí? Acordou agora? É templo mesmo? É templo ou uma barraca meia capenga? É templo? Glória a Deus. O Espírito Santo está aí. Aqui. Eu fico pensando assim. Tem certos filmes que nós homens a gente gosta de ver. Não pensa maldade, não. É filme de guerra, essas bobagens de... Amém? Todo homem gosta dessas coisas, não gosta? Filme de guerra, espartano, essa bobajada aí. A maioria dos homens gosta de animais. Vai lá em Discovery, lá fica vendo animal. Leão, comendo zebra, gnu sendo comido por jacaré, né? Crocodilo. A gente está cansado de saber o que vai acontecer, mas a gente fica vendo que trem. Agora pensa comigo, se você é templo do Espírito Santo, tá? Somos templo do Espírito Santo. Aí você vai sentar ali para poder ver alguma coisa. Você vai colocar, o Espírito Santo está morando dentro de mim, tá certo? Amém? Está morando dentro de você. Você vai colocar um filme de terror e vai ficar assistindo aquilo. Você acha que o Espírito Santo vai gostar? Você acha que ele vai continuar vendo aquela porcaria? Você acha que vai entristecer ele ou alegrar ele? É só você usar a sua inteligência. Não precisa ser espiritual para entender isso que eu estou falando. Só que as pessoas não querem submeter. Você não submete, não recebe. Porque uns são mais espirituais, outros menos espirituais. Deus tem uma classe seleta? Deus ele foi mais que a minha cara do que a sua? Não. É porque tem alguém que busca mais. Tem alguém que sacrifica mais. Tem alguém que se coloca mais na brecha. Tem alguém que coloca mais na prova. Tem alguém que está mais disposto a mais longe com Jesus. E esta noite Deus nos trouxe aqui para que nós possamos entender que esse Cristo, Ele é o mesmo hoje, sempre e será eternamente. Amém? Por quê, pastor? Porque nós fomos comprados por um alto preço. Você custou caro. Amém? E não adianta você menosprezar o seu irmão, a sua irmã, porque nós fomos comprados com um alto grande preço. 1 Coríntios 6, 20 diz assim: pois foste comprado por um alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Glorificar a Deus no seu próprio corpo. Amém? Nós fomos comprados por um alto preço. Preço de quê? De sangue.
Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados. Então glorifica Ele no seu corpo. Dedica a sua vida a Ele. Santifica. Ah, mas tem um monte de jovem fazendo. Eu não tenho nada a ver com jovens. Você está falando que você tem mais de 50. Mas eu aceitei Jesus com 23. Tinha 3 carros. Não era 0 não, mas tinha. Tinha condição financeira boa. Poderia curtir a minha fase de juventude muito mais. Mas quando Cristo me chamou, eu abandonei aquela vida de ser vergonhice. Eu abandonei aquela vida fácil, aquela vida mundana, aqueles relacionamentos errados, e falei assim: a partir de hoje é só Jesus, é só Cristo. Amém? Você tem que tomar a decisão. A decisão é tua. Ou você continua do mesmo jeito, ou você toma uma decisão de querer algo mais para a sua vida. Pergunta o Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor está querendo mais de mim? Pensa direito antes de falar, porque é uma grande responsabilidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para mim terminar, nós precisamos de glorificar o nosso Deus no nosso corpo. E é por isso ele diz aqui: pois fostes comprados por um alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Amém, pessoal? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu já vi muitos homens de Deus sendo envergonhados diante do adversário. Muitas mulheres de Deus caem endemoniadas. Não sei se eu posso dizer, mas não estou aqui para denegrir. Mas crentes. Porque o estereótipo perfeito, mas o estereótipo errado. Amém? Aqui dentro tem que trabalhar. Pedir o Espírito Santo para trabalhar. Sermos mudados, moldados, transformados à imagem do Filho de Deus. Amém, pessoal? Eu quero que hoje a igreja venha pensar um pouco mais sobre isso. Sobre nós valorizarmos a oportunidade que Deus nos deu de você ser um templo de Deus. Ser um templo do Espírito Santo. Ser um instrumento de Deus. Amém? Eu não era presbítero, não era diácono, não era obreiro, não era cooperador, não era nada. Eu era crente, irmão. Mas quando eu aceitei a Cristo, eu comecei a fazer a obra de Deus. E Deus começou a me usar. Deus não olha se você é um oficial ou não é. Deus ele está à procura de um homem, de uma mulher que tem um coração apaixonado por Ele, que ame a Ele. Outrora era bagunça. Ligar para os irmãos era 3 cultos por semana. Ei, hoje é segunda, o que tem para nós? Hoje tem um culto no lar, estou dentro. Terça-feira é doutrina, aí não dá para faltar. Quarta-feira nós vamos para o monte. Estou dentro. Que hora que nós volta? Não tem hora para voltar. Maravilha, vamos embora. Não tem dificuldade. Amém? Vamos buscar. Vamos mergulhar. Amém? Vamos nos encher do Espírito Santo, irmãos. Amém? Você já pediu a Deus para te batizar com o Espírito Santo? Peça, clame, suplique, ore. Faça além daquilo que já tem sido colocado em prática. Vai mais fundo, vai mais longe. A Bíblia diz que o reino de Deus é buscado a violência. Não é no soco, no tiro, não. É aquele que ora, ore mais. Aquele que busca, ora mais. Aquele que clama, clama mais. Temos que ser violentos em nossas atitudes espirituais. Devemos arder no nosso coração um desejo mais inflamado pelas coisas de Deus, irmãos. Amém? Tem corações que estão aqui, que estão apagando. Pavio apagado.
Mas eu tenho certeza que até o final dessa reunião Deus vai te acender. Amém? Não pode apagar o pavio que fumega. Está fumegando, Deus vai assoprar hoje e o pavio vai novamente ser inflamado pelo poder de Deus. Glória a Deus, amém? Você que nunca pregou, você vai começar a pregar. O que, pastor? Mas tem que ter dom. Não, tem que ter dom nada. Você tem boca, você abre a sua boca, fala assim: Jesus salva. Fala aí. Muito bom, já está pregando. Agora fala assim: somente Jesus salva, hein? É uma pregação, é uma pregação, Você chegar perto de alguém, você está cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. A pessoa, você não sabe, a pessoa está pensando em suicidar, tirar a própria vida, entrar na frente de um trem, de um carro. Aí você chega assim, dirigido por Deus: ó, o Senhor mandou dizer para você, hein? Jesus te ama. A pessoa desmorona, chorando. Você agarra aquela alma e salva aquela alma ali e vai para Jesus. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Amém? Cheio do Espírito Santo. Vamos começar a ganhar alma para Jesus. Mas você precisa de se encher de Deus. Você não pode dar uma coisa que você não tem. Você não pode compartilhar uma coisa que tu não tem. Amém? Recebe. Paulo disse: eu estou aqui, ó. Jesus também, ele corroborou dizendo: ó, eu estou compartilhando aquilo que eu recebi. Toma aí, receba. Amém? Então vamos buscar e vamos nos tornar templos do Espírito de Deus. E os verdadeiros templos vai se tornar mais mansos, mais humildes, menos brigador, mais pacífico, mais manso, não irritado, mais ponderado, menos agressivo, mais ajudador, menos contendeiro, mais pródigo, em poder estar na brecha para poder auxiliar aqueles que necessitam. Que nós possamos sermos verdadeiros cristãos. Amém, pessoal? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo está em você. Amém? Ele está em você.